Olá, seja bem-vindo à minha quarta edição dos vídeos. Antes de mais, chamo-me Diógenes Gabi Vurguncanhã. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Parque Natural das Lagoas de Cofada. Então, com isso, não pule o vídeo, virá muitas novidades. Algumas dicas sobre o Parque Natural das Lagoas de Cofada. O Parque Natural das Lagoas de Cofada, além das florestas, savanas, mangais, palmares e lalas, incluem zonas úmidas classificadas como sítio Ramsar de interesse internacional para as aves aquáticas e, por sua vez, é considerado como um dos maiores reservatórios de água doce ao nível da sub-região. Então, com isso, não pule o vídeo, virá muitas novidades. Parque Natural das Lagoas de Cofada, Patrimônio Natural e Biológico da Guiné-Bissau. Foi formalmente instituído pelo Decreto-Lei nº 13/2000, publicado no Boletim Oficial nº 49 da República da Guiné-Bissau, anônimo 2000, que igualmente formalizou os parques de Cacheu, no litoral do norte do país, e de Orango, no arquipélago dos Bijagós. O Parque Natural das Lagoas de Cofada situa na região da Quinara, no sul da Guiné-Bissau, com uma área cerca de 72 hectares, com proposta de ampliação da área para o norte do rio Curubal, numa extensão de 15 hectares. As Lagoas de Cofada, Bidácia e Bionrá é que dão nome ao Parque Natural das Lagoas de Cofada. Na região noroeste do parque, faz parte com a bacia hidrográfica do rio Curubal. Embora de menores dimensões, mantém em geral a água durante a época seca e tem menor presença humana, sendo mais favorável à permanência de fauna selvagem. Além de florestas, savanas, palmares, mangais e lalas, incluem zonas úmidas classificadas como sítio Ramsar de interesse internacional para avifauna migratórias aquáticas. As Lagoas de Cofada são um ecossistema único na Guiné-Bissau e ao nível subregional cuja conservação está sob tutela do Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas. A gestão sustentável e participativa dos recursos naturais nas Lagoas de Cofada e em todo o parque é fundamental para a preservação das comunidades de animais e vegetais para o bem-estar das populações residentes. A Lagoa de Cofada é a maior massa de água doce da Guiné-Bissau. Possui uma flora característica em que são denominantes os nenúfares e o arroz bravo. Na época seca, passam pela Cofada muitas aves migratórias, nomeadamente pelicano, pato-ferrão e diversas espécies de garça. Também referenciada a presença nas imediações das Lagoas de Cofada numerosos vertebrados, tal como hipopótamo, gazela de lala, jiboia, chimpanzé, babuíno. E foi confirmada a presença do elefante Luxodonta africana. Nas zonas sujeitas ao efeito de marés, nas margens do rio Grande de Buba e rio Curubal, ocorrem mangais em que são denominados resífora avicinas germinais. A bacia hidrográfica das Lagoas de Cofada, Bidácia e Biorra tem uma superfície total de 143 km², cerca de metade correspondente à bacia de Lagoa de Cofada. Ao redor das lagoas, permanece alagada durante vários meses de ano. Comunicação entre as lagoas e o rio Curubal durante a estação chuvosa e o início da estação seca. Após o enchimento das lagoas, o excesso de água é drenado para o rio Curubal. As lagoas apresentam incremento e decréscimo sazonais de superfícies e de profundidade de água, com o máximo na época chuvosa. Durante a estação da chuva, a profundidade máxima é de 2,2 metros e na estação seca mantém 1,2 metro. A água é turva, massa, hipossalina e com pH muito baixo. As três lagoas são importantes para as populações locais como recurso pesqueiro, a pesca tradicional e a prática durante todo o ano, esporadicamente, nas lagoas do Cofada e Bionrá. Dentre os peixes mais capturados podem-se referir bentana, rebenta-conta,
candambala, Antônio Boca, bem como peixe-sapato e peixe-manel. A população do parque reflete um pouco da diversidade étnica existente na Guiné-Bissau. As etnias mais representadas são biafadas, largamente maioritária, e seguem Balanta, Fula, Majaca e Pepel. Cada etnia tem as suas especificidades culturais e religiosas que refletem nomeadamente nos modos de utilização de recursos naturais. As principais atividades econômicas desenvolvidas pelas populações residentes centram-se na agricultura, extração de produtos florestais, caça, pesca, produção artesanal de artefatos e pecuária. O arroz é a principal cultura agrícola e a base da alimentação em todas as etnias do parque. Na zona norte, junto ao rio Curbal, há extensas zonas de bolanha onde se cultiva o arroz inundado ou arroz de bolanha. Ao passo que o resto do parque, este cereal é cultivado em sequeiro Mpampã. Ameaças. Há cerca de uma década, a planeada construção de um porto de águas profundas do Rio Grande de Buba foi aberta uma estrada na região sul do parque, destruindo uma zonas da floresta mais preservada do parque. Até o presente, a infraestrutura não foi construída, mas ficaram as consequências da intervenção, nomeadamente com o avanço da desflorestação no local. Vale a pena advertir que foi construída a central termoelétrica dentro do parque, bem como linhas de transporte de eletricidade para a instalação e central das quais foram derrubadas uma faixa de vegetação paralela às estradas existentes, sendo que a Guiné-Bissau necessita de desenvolvimento e de reforçar as suas infraestruturas, um planeamento adequado a uma visão estratégica em que a conservação do ambiente seja uma aposta importante para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Quanto às ameaças nos parques, na minha opinião, acho que é necessário consciencializar as pessoas residentes ao redor do parque de que a conservação da natureza e a gestão sustentável dos nossos recursos naturais é a melhor forma para garantir o nosso futuro. Então, com isso, vamos nos unir para preservar a nossa biodiversidade e todas as nossas áreas conservadas. Muito obrigado, até na próxima edição.